Olá, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o pastor Edson Barros, da Igreja Missão Apostólica da Graça, situada na rua Sargento Boininho, 45, Castelânia, Petrópolis. E vamos aqui para a parte 2 da mensagem Riqueza e prosperidade são dons de Deus. Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 19. Bom, eu vou continuar de onde eu parei. Quem assistiu o primeiro vídeo vai entender o que de onde eu parei e vamos continuar aqui, né? Vamos lá? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam essas coisas, mas vosso Pai sabe o que precisais ou o que precisais delas. Bom, no primeiro vídeo eu falei sobre isso, que a nossa vida não consiste nos bens materiais ou nos bens que possuímos, sejam muitos ou poucos, né? E Jesus nos falou que não adianta a gente querer ajuntar. Em outra parte, Jesus falou também, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões minam e nem podem roubar. Mas, no céu, que é o principal, você tem no principal, primeiro, a certeza da sua salvação. As demais coisas, né, são complementos. Entendeu? Vocês estão entendendo? Que é a teologia da prosperidade. É essa. Primeiro, a salvação, a vida eterna. E quem tem não deve viver na ostentação. E ajudar aqueles que não têm. Se você é de Deus, você ama. Se você ama, você ajuda. Vamos lá, então. Vamos lá. A Bíblia nos ensina que não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon. Inclusive, meu amigo Carlos Henrique, que tem também um canal aqui no YouTube, Carlos Henrique MC, entre lá. O último vídeo dele, ele falou sobre isso. Sobre riqueza, sobre Deus e Mamon. Né? Vamos ver. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que significa Mamon? Mamon é riqueza. Riqueza, poder aquisitivo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, porque haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aí Jesus repete, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas essas coisas
os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha que coisa interessante. Então, Jesus, como eu já falei no primeiro vídeo, Jesus falou-nos sobre as aves do céu e os lírios do campo. Se Deus alimenta tanto os animais, as aves, os animais selváticos, as aves, os lírios do campo, por que Deus não vai alimentar você? Por que Deus não vai cuidar de você, se Deus cuida da natureza? Quem destrói a natureza não é Deus, não, é o próprio homem. Né? Então, o que Jesus está dizendo é que ele conhece as nossas necessidades. Que eu não preciso andar ansioso, inquieto ou irrequieto, com aquela loucura de querer conquistar as coisas. Não, cada um deve lutar, trabalhar, ser responsável, sonhar. Não é pecado sonhar, não é pecado adquirir bens, você ter um carro do ano, você ter sua casa boa. O pecado consiste, sabe em quê? Em você se prender ao dinheiro, a mamon, que é a riqueza. Você pode ser rico sem estar preso a ela, a riqueza. Você pode ter muito dinheiro, mas não se prender a ele. Investir, ajudar a quem precise, investir na obra de Deus. Então, não precisa estar inquieto. Jesus está dizendo que o dia do amanhã não pertence a nós. Você sabe se amanhã você estará vivo? Você sabe se daqui a pouco você estará vivo? Não sabe. Eu não sei. Eu poderia até estar falando aqui, cair e morrer. Se Deus me chamar. Isso, todos nós estamos suscetíveis e vamos passar por isso. Se Jesus não voltar, vamos morrer. Então não precisamos vivermos, amigos, irrequietos, preocupados com o dia do amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então a riqueza, a prosperidade, não são pecados. O pecado é você se prender a elas. Você ser ganancioso, ser miserável. Tem gente que quanto mais tem, mais quer e é mais miserável ainda. Como tem vários adjetivos, né? Miserável, muquirana, mão de samambaia. Cada estado tem aí os seus adjetivos, né? Miserável, o que mais? Muquirana, mão de vaca. Não! Você pode viver bem na riqueza, mas principalmente com Jesus. Se você tem Jesus e tem dinheiro, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Agora, tem gente que não tem Jesus e nem dinheiro. Além de viver na miséria, ainda vai para o inferno porque não tem Jesus. Pelo menos aqueles que vivem na riqueza, na ostentação, ainda levam uma vida boa, né, financeiramente, mesmo que não tenha salvação, mas isso não adianta, Jesus falou. Agora, o bom é termos os dois, ambos, a salvação, a vida eterna, e depois a prosperidade. Como dizem, né, aquilo que nos fazem rir, que é o dinheiro. Pois sem ele, né, não se faz nada. Vamos agora mais algumas explicações aqui. Qual o significado da palavra mamon? Mamon é um termo bíblico para riqueza, presta atenção, riqueza e ganância, frequentemente personificado como um demônio dos 7 príncipes do inferno, que personifica a ganância, a avareza e o amor excessivo pelo dinheiro ou pela riqueza. Isto é mamon. E não dá para você servir a Deus e a mamon. Se você estiver dentro desses adjetivos aqui, essas características, não tem como, amigos.
Ou servimos a Deus ou a Mamon. Ou servimos a Mamon, que é a riqueza, a avareza, que a avareza também é idolatria. A pessoa se torna idólatra ao dinheiro, à riqueza. E vocês viram aqui, olha que coisa séria. Está personificado, né, como um demônio dos 7 príncipes do inferno, que personifica o quê? A ganância, a avareza e o amor excessivo pelo dinheiro ou pela riqueza. Está amarrado, né? Não, isso é um demônio. Não podemos viver assim. Você pode ter tudo isso. Riqueza, prosperidade são dons de Deus, mas não se prender e nem servir a elas. Porque quando nós colocamos o coração em tais coisas, nos tornamos servo dela. E esse demônio aqui é um demônio da avareza, né, da ganância. Isso é coisa de ímpio, que não conhece a Deus nem a sua palavra. Vocês estão me entendendo? Então não podemos servir a 2 senhores, a Jesus e a Mamon, que é um demônio da riqueza, da avareza. E observe, tem gente que quanto mais tem, mais quer, né? Vamos falar um pouquinho agora das riquezas encobertas e tesouros escondidos, tá? Em Isaías 45, versos 2 e 3. E eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades, os escondidos, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Como nós já vimos aí, Isaías 45, versos 2 e 3. Né? Então, quer dizer, são os tesouros escondidos. Deus está prometendo de nos dar. Mas, entretanto, não podemos nos prender a ela. O que é tesouro? Tesouro é uma grande porção de dinheiro ou de objetos preciosos. Riqueza, lugar de arrecadação de riquezas. Isso aqui tem muitas referências. Eu não vou falar porque não há tempo. Gênesis 43, 23, Deuteronômio 28, 12, Josué 6, 19, 6, 24, 2 Reis 20, 13. Você pode anotar aí, procurar na sua Bíblia, né? E etc. E tem muitas referências aqui que não há tempo de falar. Entendeu? O que é riqueza? Riqueza é a qualidade do que é rico. Abundância, fertilidade. Gênesis 15, 14, 31, 16, Levítico 25, 47, 25, 49, Deuteronômio 8, 18, Provérbios 13, 11, e daí por diante. Né? Vamos lá. E ferrolho? É uma tranqueta corrediça de ferro, com que se fecham portas e janelas, como eram de costumes na época, né? Fecharam os portões das cidades com ferrolhos, para ninguém abrir. Então, Deus prometeu-nos de nos dar tudo isso. Abrir as janelas, as portas dos céus, quebrar as trancas, as fechaduras e os ferrolhos de ferro, aquilo que nos impede de prosperar, aquilo que nos impede de termos abundância e prosperidade, e de nos dar os tesouros que estão escondidos, guardados com Deus. Não é verdade? Quem tem tesouro, geralmente guarda em um cofre, escondido, né, para o ladrão não roubar. Guarda em baús e se escondem para não serem roubados. Então, tudo que é de Deus está escondido. Mas Ele prometeu-nos de nos dar, se nós buscarmos primeiro o reino dos céus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que essas demais coisas, os tesouros escondidos, nos serão acrescentados. Vocês estão entendendo?
como que é? Agora, já estou quase encerrando, para não prolongar mais a mensagem. Como podemos ou poderemos alcançar ou recebermos o dom da riqueza e da prosperidade? Entretanto, sem se prender a elas, que não podemos servir a Deus e a Mamon, e a riqueza, né? Mas podemos ter a riqueza. E essa riqueza não é Mamon. A Bíblia diz que a bênção de Deus é quem nos enriquece, e com ela não traz desgosto. Vamos lá. O que precisamos fazer para adquirirmos? Vamos lá? É muito simples. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundez, tem versão que diz superabundez, em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Está escrito aqui, ó. Inclusive aqui no carnê, né? Segunda, esqueci de colocar aqui, porque eu coloquei várias vezes aqui, mas deu problema, eu tive que fazer tudo de novo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Não existe segredo, existe fórmula para recebermos o dom da riqueza e da prosperidade. Mas Paulo nos ensina aqui, primeiro Jesus falou para não vivermos com ansiedade, ansiosos ou solícitos com tudo isso, nos preocuparmos primeiro com Deus, com o reino dos céus. Agora Paulo ratifica o que Jesus falou e está nos ensinando como podemos prosperar. Não em forma de barganha, como muitos fazem por aí, como muitos pregadores fazem por aí, fazem campanhas. Eu faço campanhas para ajudar a fé das pessoas, mas não com o intuito de arrecadação de dinheiro. Faço campanhas para Deus abençoar, ajudar, não como amuleto, mas para abençoar as pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A fundamentação está no nome de Jesus, a fé no nome de Jesus. Entretanto, as campanhas são para ajudar a fé daqueles que precisam. Como o próprio Senhor Jesus usou de várias metodologias para abençoar a pessoa, a fé da pessoa. Então, o apóstolo Paulo nos ensina que é plantando que se colhe, é dando que se recebe. Então, não há como, né, colher sem plantar. E você vai colher segundo a proporção que você plantar. Como um agricultor, quanto mais ele plantar, quanto maior for o terreno, a terra, quanto maior for a plantação, maior será a colheita. Eu já trabalhei na roça, eu sei disso. Quem planta muito, colhe muito. Vamos aqui simplificar. Quem planta pouco, colhe pouco. Isso está falando de dinheiro. Como na vida. Quem plantar amor vai colher amor, quem plantar vento vai colher tempestade. Agora, no contexto financeiro, é isso aí. Aí ele nos ensina que devemos, quanto mais plantarmos, vamos colher. Quanto menos plantar, menos vamos colher. Agora ele diz, cada um contribua segundo o propósito do coração, ou seja, segundo o propósito que Deus colocar em seu coração, que Deus mandar você fazer.
Que Deus mandar você dar, você pode dar, que não vai lhe faltar. Aí ele diz, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ou seja, traduzindo, você não deve fazer isso porque alguém usou de lisonjeio, de argumentos, para tirar dinheiro de você. Alguém usou uma lábia muito boa, como se estelionato fosse, ou estelionatário, porque o estelionatário, ele tem bom argumento, ele tem uma boa oratória, ele é convincente. E tem muitos por aí que são convincentes, não, porque se você der sua casa, der seu carro, eu já dei um carro meu de oferta, tá? Era um carro velho na época, mas era um carro que me era útil, até para fazer a obra de Deus. Porém, Deus tocou em meu coração para dar, eu doei para a igreja. Fiquei 2 anos a pé, mas foi Deus que me propôs em meu coração para eu doar. Só que tem um porém, amigos. Depois, Deus abençoou tanto o meu ministério, tanto para ganhar almas, como a minha vida financeira. E eu tive o prazer, depois de entrar numa agência e sair com um carro 0 quilômetros, cheirando, aquele cheirinho de novo, né? Gostoso. Eu sei que isso tudo é ilusão, mas é uma ilusão boa, que não podemos nos prender a ela. Ainda com o plástico nos bancos, sem placa. Já várias vezes saí. Às vezes o guarda me parar. Por que está sem placa? Ele viu que o carro era novo, mostrei a nota para ele. Pode ir. Você tem tantos dias para emplacar, viu? Isso é coisa de Deus, isso é dom de Deus, amigos. Mas tem que ser segundo a palavra, não segundo o homem que está fazendo por aí. Picaretas da fé, locupletando-se da fé das pessoas, tirando dinheiro das pessoas, não, segundo o que Deus propuser ao seu coração. Não adianta você querer barganhar com Deus. Aí ainda diz assim, e Deus é poderoso para fazer abundar ou superabundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Olha aí, além de Deus nos dar a riqueza, o dom da riqueza, ele aumenta também, sabe o quê? A nossa sementeira. Ou seja, se temos aqui, vamos simplificar aqui, eu tenho aqui 1 hectare de terra. Eu começo a prosperar, Deus vai me dar 2 hectares, 3, 4, 5. Eu vou plantar mais, eu vou colher mais. E com isso eu vou prosperar mais. O que eu não posso é me prender a essa prosperidade. Para concluir, Ageu 2,8 diz assim, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Salmos 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus, amigos. A casa que você tem, o dinheiro que você tem, o carro, a riqueza, a sua conta bancária. Quem tem muito, quem tem pouco, quem tem praticamente nada. Tudo é de Deus. Nós somos dispenseiros de Deus. Somos administradores do bem ou dos bens do nosso Senhor. Quando você morrer, nem a própria roupa, deixa eu levantar um pouquinho, que você veste, tá vendo meu terninho bonitinho? Nem isso aqui eu vou poder escolher para me vestirem para o meu sepultamento. Assim somos todos nós. Quem tem muito, viva como se não tivesse, adorando a Deus. Outra coisa, plantando, ajudando os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos, dizimando na casa de Deus para sustentar a obra de Deus, aqueles que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho, ofertando a casa de Deus para
que a obra cresça, o reino de Deus, para que almas sejam ganhas, porque sem o dinheiro não se faz. Eu seria um hipócrita aqui se eu pregasse contra isso. Porque o dinheiro eu preciso, caramba. Então você precisa. Eu preciso me alimentar, me vestir, eu preciso do carro para andar, combustível, a manutenção do carro, preciso do dinheiro para pagar aluguel do salão, luz, água, enfim, o dinheiro nós precisamos. Porque não se faz nada sem dinheiro hoje. Entendeu? Diferentemente do passado, que não se pagava aluguel, está lá no Velho Testamento, está na época da igreja primitiva, não se pagava aluguel, mas se pagava imposto, pois Jesus falou em Mateus 23, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os de César são os impostos que nós pagamos aqui, e como pagamos, né? E o de Deus? São os dízimos, as ofertas, para o sustento da obra de Deus, daqueles que fazem a obra, para ajudar as viúvas, os órfãos, os necessitados. Se alguém não faz, tem condições, não faz, está pecando e vai prestar conta com Deus no dia. Então não podemos servir a Deus e a Mamon. Entretanto, podemos ser ricos, mas não nos prender à riqueza. Prendam-se ao Senhor Jesus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, Ele realizará todos os seus sonhos, inclusive seus sonhos materiais. O sonho do carro, da casa própria, isso não é pecado. Você sonhar e lutar para adquirir. É Deus que vai te dar através do seu trabalho. Não vai nessa aí, não, porque se você... Não, Deus vai te dar através do seu suor. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, disse Deus. Então Deus vai prosperar você através do seu trabalho, do seu plantio. Quanto mais plantar, vai colher. Quanto menos plantar, menos você vai colher. Quem não tem, lute para ter. Quem tem, viva como se não estivesse. Viva bem. A geladeira cheia, vista-se bem, mas não viva na ostentação, que é pecado. Não adore a riqueza, não se prenda a ela. Se prenda a Deus, a Cristo Jesus, a sua palavra. Tenha primeiro o reino dos céus, a salvação, a vida eterna. E as demais coisas vos serão acrescentadas, disse o nosso mestre, né? Que o ouro, a prata é de Deus, os céus, a terra e tudo que nela contém, tudo pertence ao Criador. Então guarde essa palavra em seu coração. Eclesiastes 5,19. Riqueza e prosperidade são dons de Deus. Tá bom, amigos? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham aprendido. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, 21 969 22 1107 é o número do meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Você que é pastor, quer que eu vá pregar em sua igreja sobre prosperidade, o que você quiser. Qualquer tema que você quiser, graças a Deus, Deus me qualificou para isso. Eu vou à sua igreja para pregar e para cantar, louvar o nosso Deus. Um beijo no coração, um abraço, Deus abençoe. Fique na paz de Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Riqueza e prosperidade são dons de Deus que Deus tem para te dar. Você que é filho de Deus, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima.